tudo bem? Eu sou a Ingrid do canal Minha Vida Fora da Caixa 1 e hoje é a minha reestreia aqui no canal. Como assim, Ingrid? Em 2022 eu aparecia no canal, na época que eu criei o canal. Só que eu deixei o canal de lado e retomei este ano, dia 24 de janeiro. Desde então, eu faço vídeos só com a minha voz. Por quê? Porque antes eu ficava meio receosa, não vou negar. É tanta coisa que a gente vê nas redes sociais. Só que eu falei, quer saber? Eu vou aparecer sim, eu tenho muita coisa interessante para dizer. E quem estiver conectado comigo vai permanecer. E quem não estiver, vida que segue. Então, como eu havia dito, o meu nome é Ingrid, eu tenho 48 anos, saí do Brasil em 2017, isso, não posso errar isso, porque é tanta coisa que acontece na nossa vida que a gente até perde a noção do tempo. E naquela época, eu falei assim com o meu esposo, já tinha minha filha com 1 ano e pouquinho, falei, é tudo ou nada, porque eu tinha sido em 2016 demitida do meu antigo trabalho, que eu gostava muito. Aí, é claro, eu falei, agora é tudo ou nada. Tinha recebido um convite, aí falei, eu preciso melhorar o meu inglês, então vou juntar o útil ao agradável. E aí fomos para a Austrália, né? E foi uma experiência incrível que eu não vou negar. Eu já morei em vários lugares, você vai saber ao longo aqui da conversa, mas a Austrália mora e sempre vai morar no meu coração, porque é um lugar que, não sei se foi porque foi o primeiro lugar que eu fui depois que eu saí do Brasil, eu me identifiquei em tudo com o país, entende? As pessoas, até a comunidade brasileira é mais unida na Austrália. Incrível. Mas esse canal é para falar principalmente das minhas experiências com Deus que eu adquiri ao longo dos anos, antes no Brasil e de forma mais consciente depois que eu saí do Brasil. Então, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, vai amar. Caso você não se identifique, sinta-se à vontade para não se inscrever, não curtir, não comentar, ok? E tá tudo bem. Então, hoje, como é o meu primeiro vídeo aparecendo, eu quero deixar claro para você algumas coisas. A primeira, eu não vou mais tolerar, como no passado, pessoas com comentários maldosos. Eu simplesmente vou excluir o seu comentário e te bloquear de alguma forma. Ingrid, mas por quê? Porque eu não vou perder tempo nem ficar me estressando com coisas negativas. A vida é tão curta, né? E a outra questão eu vou contar um pouquinho da minha história hoje e ao longo dos vídeos que vão ter, né, que eu vou fazer daqui para frente, você vai me conhecer mais e mais e se conectar ou não. E hoje eu vou dizer por que eu, Ingrid, saí do Brasil. Lógico, é óbvio, segurança, essas coisas todas, mas esse sonho já é antigo. Eu lembro quando eu era criança, uma tia querida que viajava muito para o exterior na época ela era casada com o irmão do meu pai, o meu tio. Ela sempre, naquela época, eu tinha o quê? 5 anos em diante que eles começaram a estar juntos, né? Casaram e tudo. Então foram muitos anos vendo fotos, ouvindo as histórias das viagens. Naquela época, mas eu adolescente, se eu não me engano, era o Orkut que tinha, né? Eu nem sei, eu acho que ela nem tinha Orkut, mas eu sei que eu lembro dos álbuns de fotografia que eu via depois das viagens. E aquilo foi como se ela tivesse plantado uma semente para eu querer explorar o mundo. E eu percebo hoje, com mais maturidade,
que quanto mais eu moro fora do Brasil, mais eu faço uma viagem interna, ou seja, mais eu me conheço. E isso é maravilhoso, porque tem coisas que eu vivo fora do Brasil que eu jamais poderia viver de experiência dentro do Brasil. Culturas diferentes, adaptação, resiliência, tanta coisa que a gente vive fora do Brasil, e quem mora fora aí vai compreender perfeitamente o que eu estou dizendo. Então, assim, naquela época eu falava, um dia eu vou conhecer outros países também. Eu ficava muito assim apaixonada, até que o tempo foi passando, os anos. Eu já tinha me casado pela primeira vez 2005, eu acho. Infelizmente não deu certo, até que eu conheci o meu esposo atual e estamos juntos desde 2014. E nisso, como ele já tinha, coincidentemente, né? Não existe coincidência, mas eu vou usar esse termo. Ele já tinha morado fora com a família dele e ele gostou dessa experiência. Então não foi difícil convencê-lo a fazer isso. E o engraçado é que tudo tem que acontecer na hora certa, né? Na época que eu tinha 20 e poucos anos, eu queria fazer o meu primeiro intercâmbio e era para os Estados Unidos, que todo mundo queria ir para os Estados Unidos, é incrível. Nossa, e aí em 2001 teve o ataque das Torres Gêmeas, horrível aquilo. Aquilo foi tão assustador que eu falei, não vou mais para os Estados Unidos. Aí guardei na gaveta esse sonho e falei, no tempo certo, esse sonho, né, eu vou realizar, de morar fora do Brasil. Até que, depois dessa tentativa, eu tive um namoro e infelizmente ou felizmente não deu certo. Essa pessoa morou muitos anos nos Estados Unidos, tinha voltado e eu falei assim, agora a gente pode retomar esse sonho. Só que seria para um outro país, perto de Dubai, um local chamado Bahrein, não sei se a pronúncia está certa, em que naquela época, eu acho que isso já era 2013, muita gente estava indo para lá porque dos altos salários, você ficava num local, tipo apartamentos, e ali você trabalhava para empresas naquela região. Só que é claro, né? Eu tava com um pouco de receio, eu tava há pouco tempo namorando essa pessoa, mas o sonho era tão forte, era tão desejado de ir embora e apaixonada, a gente faz loucuras, quase que eu fui. Graças à minha maravilhosa e sábia mãe, que me disse, minha filha, eu sinto no meu coração que não é para você ir. E quando mãe diz, a gente tem que acreditar, porque ela vê coisas que, nossa, a gente nunca vê. E eu, para minha alegria, né, e segurança, não fui. Porque também eu fiz um propósito com Deus. Eu também falei, Deus, se for para eu ir, que tudo dê certo. Se não for para ir, que tudo desande. Pouco tempo depois, o namoro desandou. E aí eu falei, Deus é maravilhoso, porque às vezes, gente, o que dá errado é porque é o certo para nossa vida mesmo. Deus vê lá na frente. E eu sou muito grata a Deus, muitos livramentos que Ele já me deu e eu tenho uma conexão muito forte espiritual com Ele. E ao longo desses vídeos você vai saber de todas elas. É as que eu lembrar, né? Porque são tantas, às vezes uma pode ficar sem ser dita, mas assim, o que eu puder fazer para te inspirar a ter mais intimidade com Deus, a ponto de você conseguir ver Ele em tudo e conseguir ouvir quando Ele dizer para você algo através de uma situação, através de pessoas. Então, o meu propósito com este canal será cumprido. Esse canal não é um canal religioso, é um canal que fala da minha vida, e a minha vida eu já vivi coisas diferentes demais que podem de alguma forma te agregar, né?
E você não precisa desistir dos seus sonhos, porque quando os seus sonhos são sonhos de Deus, aí as portas ficam escancaradas para você realizar esse sonho. Nunca desista deles, mas antes consulte Deus. É assim que eu vivo a minha vida. Teve vezes que eu não consultei, claro, porque eu sou um ser humano, né? Estou apta a falhar também. Mas eu aprendi com os erros e sigo minha vida assim, consultando, buscando intimidade com Ele e Ele sempre me guiando da melhor forma. Ah, mas quando Deus guia, então vai ser tudo perfeito? Claro que não, vai ter os perrengues também. A vida da gente é assim, de altos e baixos. Se a gente não tiver um problema ou outro, como que a gente vai valorizar a vida quando não há problemas? Não é verdade? Nem tudo são flores, gente. Eu, por exemplo, quando eu saí do Brasil, eu tive muitos perrengues para sair do Brasil. Quando eu cheguei no país que eu fui morar, Austrália, tive muitos perrengues e perrengues sérios, tá? Então, assim, é tantas coisas para contar aqui que eu acredito que de alguma forma eu vou te inspirar a fazer o que é certo para sua vida, independente de sair do Brasil ou não, tá? Porque você pode muito bem mudar a sua vida estando no Brasil também. Por isso que a gente tem que fazer propósitos com Deus, ter intimidade com Deus, porque com a intimidade a gente sabe o que é melhor. Às vezes o local que você nasceu e foi criado não é o local que vai fazer você crescer de alguma forma, tanto profissionalmente ou espiritualmente. São vários fatores. Jesus, por exemplo, ele migrava, né? Ele vivia andando para um lado e para o outro. E assim ele foi ajudando muitas pessoas. Eu penso assim, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu busco muito Deus, sou uma pessoa cristã e tenho defeitos também, sou falha, mas se eu puder acertar mais do que falhar, é melhor, não é? Então, eu sou uma pessoa que já tem uma certa idade, 48 anos, registro, né, na certidão, mas eu tenho um espírito aventureiro, um espírito livre. Eu não me sinto presa a padrões, entende? Mas também não sou radical. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, tudo também tem que ter um equilíbrio. Mas eu não gosto de... eu tenho 48 anos, eu sou isso. Tô velha. Não tô velha, porque eu não me prendo a idades, entende? Eu vivo o que tem que ser vivido. Sou muito conectada à natureza. Nossa, eu nem imaginava que eu era tão conectada. Eu fui me redescobrir nisso, creio eu, depois que eu vim morar aqui aonde eu estou. Porque aqui a gente está muito na natureza, né? Tem muita praia, muita montanha, tem até neve. E foi propósito de Deus, sim, na minha vida, foi mover dele estar aqui como todos os lugares que eu já vivi. E se a gente estiver atento, eu até num dos meus vídeos eu digo, um olhar atento faz toda a diferença na vida. E é isso, se você não está atento ao que se passa na sua vida, como que você vai mudar a sua história? Como que você vai realizar seus sonhos? Como você vai viver? Porque a gente não pode viver no piloto automático, não faz sentido. A gente tem uma missão, cada um tem uma missão de vida. E a maioria não sabe qual é a sua missão. Eu, particularmente, acredito que estou já caminhando para a minha missão. Mas, é claro, é Deus que vai me mostrar ao longo da minha jornada de vida. Não fico preocupada, esse negócio que as pessoas ficam preocupadas. Eu acho que a pessoa tem que se preocupar com a saúde. Eu não estou muito ligada nessa coisa de viver uma vida de status, sabe? De aparência. Isso aí não me preocupa. Eu tenho uma vida minimalista, uma vida que eu acho que é necessário para eu viver de forma digna, mas eu não fico buscando ostentação. Talvez a minha maior ostentação é querer viajar muito.
mas não para mostrar que eu viajo muito, e sim para eu, sei lá, viver experiências novas. Eu gosto muito disso, sempre gostei. Tanto que no Brasil eu fazia sozinha viagens de ônibus, até de avião. Sempre fui muito assim, sabe, livre. E isso me ajudou a ter coragem para sair do Brasil. Eu sempre, desde pequena, sempre quis viver isso. E sou muito grata a Deus por poder viver esse sonho incrível. Que não é fácil, porque a gente tem saudade da família. Eu particularmente sinto uma saudade tremenda da minha mãe. A minha mãe é a minha melhor amiga, sim. Saudade da cultura, saudade da alegria do brasileiro, né? Porque aqui na Europa não é como no Brasil. É óbvio que existem pessoas e pessoas, né, gente? Mas essa espontaneidade, esse acolhimento, esse calor humano, você conta nos dedos. Por acaso aqui na Córcega, onde eu vivo, que é uma ilha da França, terra de Napoleão. Fui saber que era terra de Napoleão depois que vim para cá. Eu não ficava, sei lá, pesquisando sobre a Córcega. Talvez eu assistia muitos anos atrás, quando a Glória Maria, falecida, né? Jornalista maravilhosa, esteve fazendo uma reportagem aqui para o Fantástico. Se eu não me engano, eu assisti, mas ficou apagado da memória. E eu tenho uma coisa comigo, gente, que vocês vão falar assim, ela é diferente. Eu tenho muito essa coisa de Deus me falar coisas em sonhos, sabe? Tenho esse dom de sonhos, eu herdei da minha mãe, que também tem. E eu lembro que um dia eu sonhei, eu estava vivendo uma fase complicadíssima em Portugal, onde eu já vivi. E lá eu tive um sonho que eu estava numa vila de praia. Tinha barquinhos na água, olha. Só que eu não entendi, isso era em 2018 ou 2019. Falei, Deus, o que você quer me dizer com isso? Assim como antes de ir para a Austrália, eu sonhei que eu estava caminhando num local que depois eu descobri que existe. Eu morei na Austrália, então eu sei que existe, né? E do meu lado caminhava australianos. O australiano, ele tem um porte físico diferente, tá? Ele lembra uma pessoa que está sempre na praia bronzeada, ao mesmo tempo ele tem um olho claro, né? Olho azul ou verde, ele é grande, o homem no caso, né? E é aquele estilo assim, sabe? Livre também, eles têm isso. E aí eu tive esse sonho antes de ir para a Austrália também. Então assim, a minha vida toda tem um sonho. Até que ultimamente os sonhos andaram diminuindo. Essa noite eu não sei porque eu sonhei que eu estava num local que eu acho que era em Portugal, devido à pessoa que conversava comigo, era inclusive aquele ex-ator da Globo, Marcelo Antoni, que mora em Portugal, e inclusive, não sei se vocês sabem, ele é consultor de imóveis lá, imóveis de luxo. Não sei porque eu sonhei com ele conversando comigo e tinha mais pessoas ali naquele ambiente. Aí eu fiquei pensando, gente, será que eu vou comprar algum imóvel? E ele... mas isso é loucura. Vamos mudar, voltar, retomar aqui o vídeo. Então, gente, é assim, a minha vida é baseada em muita conexão espiritual. Não tenho religião fixa, porque eu sou uma pessoa que eu aprendi que pelo tudo que eu sou hoje, eu sou espiritualista sim. Eu não acredito numa doutrina só. Eu acho que cada uma tem algo para te acrescentar. Mas é claro que tem algumas que eu me identifico mais, né? Não tenho preconceito com nenhuma mesmo. Porém, eu tenho meus limites, né? Há um limite para as coisas. Tem coisas assim que eu sei que até tem um certo ponto, tem um limite que eu consigo ir em determinadas crenças. Mas respeito todas as religiões, doutrinas, todas. E sempre vou pensar assim que nas diferenças que mora as melhores coisas da vida da gente. Então eu sou muito aberta ao novo, né? A conhecer. Sou muito curiosa, isso me facilita muita coisa. E
sobre a minha jornada, eu acho, eu nem sei se é um achar, eu acho que eu tenho quase que certeza que eu já era imigrante desde os 2 anos de idade. Porque imigrar, no dicionário Aurélio ou qualquer dicionário, significa você mudar para outro local que você é diferente do que você está. Então, quando meus pais se separaram, quando eu tinha 2 anos, eu ficava na casa da minha avó paterna, com meu pai, que já tinha outro casamento, minha mãe, ficava assim. A minha mãe, devido a minha avó ter tô me embolando. A minha mãe, muito jovem, meu pai muito jovem. Eu sou a primeira neta da minha família paterna. A minha família materna eu não conheci, porque faleceram antes de eu conhecer. A minha avó materna, ela até me conheceu bebezinha, mas ela faleceu infelizmente, então eu não tenho lembrança, só de foto. E aí, como eles se separaram infelizmente naquela época, éramos 3 crianças, eu a mais velha, a única menina, minha mãe morava no litoral capixaba, em Jacaraípe, porque eu sou de Vitória, Espírito Santo, né, capixaba. E aí, minha avó, que é mineira, morou em Jacaraípe, tinha já muitos filhos e jovens, ela percebeu que era necessário ir para a capital, porque na capital tinha mais oportunidade, melhor para estudar e tudo. E aí ela perguntou se ela poderia me levar, porque minha mãe, poxa, 3 crianças, dar conta de 3 crianças, trabalhar, sem apoio, né? E aí a minha mãe falou com ela o seguinte, pode ir, aí fim de semana eu pego a Ingrid. Só que a distância era tão grande que isso começou a ficar inviável. Aí eu fui ficando mais tempo, mas sempre minha mãe estava lá. E aí os anos foram passando, eu cresci, eu sou como irmã dos meus tios, né? E aí as coisas foram acontecendo, entendeu? Então assim, eu fico pensando, nada acontece à toa, tudo tem um propósito. Deus, ele cria situações. Por que a minha vida ficou diferente dos meus irmãos? Porque tinha que ser, que eu tinha que viver coisas diferentes, porque eu nasci com um propósito diferente do deles, como todo mundo é assim. Eu acredito nessas coisas. Mas antes eu sofria, porque eu queria ficar muito, né, criança, com a minha mãe o tempo todo. Minha mãe tinha que trabalhar e trabalhava muito. Minha mãe mas ela se aposentou, uma excelente cabeleireira. Minha mãe fez muitos cursos na área de beleza, sabe? Meu cabelo chamava atenção demais. Onde eu passava, onde é que você fez seu cabelo? Porque minha mãe, ela tem esse dom com as mãos, sabe? Mas ela aposentou devido à profissão, teve problemas na coluna e outras coisas. Ela aposentou cedo. Mas é uma mulher ativa, tem problema de saúde? Tem, mas não perde tempo, ela não tem tempo ruim para ela, entendeu? Ela não se deixa parar. Eu admiro muito a minha mãe, ela é muito guerreira. E eu herdei isso dela e da minha avó. Minha avó também era muito, muito guerreira, mas faleceu já faz uns 2 anos. E a gente é um pouco de quem a gente passou mais tempo na vida. Eu penso assim, eu sou um pouco da minha mãe, eu sou um pouco da minha avó. O meu pai faleceu recentemente, em agosto do ano passado, até novo eu achei, 60 e poucos anos. Mas é o que é, né? A gente tem um tempo aqui na Terra. E na minha cabeça, como eu sou espiritualista, eu não acho que a vida acabou ali. A vida é do corpo físico, mas a nossa alma nunca morre. Então, de alguma forma, a gente vai se reencontrar algum dia. E isso é o meu conforto. E a outra questão desse primeiro vídeo é, gente, vocês vão dar muitas risadas comigo. Nossa, é muito perrengue, engraçado. Já passei cada sufoco, tanto no Brasil, fora do Brasil, gente. E, no geral, eu saí do Brasil em 2017. Fui viver primeiro na Austrália, na terra do canguru.
Depois eu fui morar em Portugal. Essa história com detalhes eu vou explicar nos outros vídeos. E depois aqui na Ilha da Córcega, na França. Então, assim, a vida, você tem que se adaptar. E eu não vou negar para você, cada surto, mas que seria de mim se não fosse os perrengues, né? A gente vai amadurecendo, vai evoluindo como ser humano, e é assim, faz parte da vida. E sair da zona de conforto, com certeza é minha especialidade. E tem que rir, gente. É um perrengue aqui, um perrengue ali, é um estresse aqui, um estresse ali. Todo mundo tem problemas. Quem não tem, não é? Eu, por exemplo, aqui, o meu maior desafio é aprender a falar o francês. Por quê? Porque eu tenho uma tendência a gostar muito do inglês devido a já ter morado num país de cultura inglesa, devido a sempre ter estudado inglês desde sempre. E é mais fácil para mim. Tanto que aqui, tudo que eu já passei, o que me salvou foi o inglês, apesar de tudo. Porque o francês não gosta muito, não sabe muito o inglês. Um ou outro, pelo menos o daqui fala corso e francês. O corso tem um pouquinho de italiano, entendeu? E eu gosto muito de morar aqui na Córcega. Primeiro, que o povo aqui na Córcega, diferente do continente, né? Paris e as cidades lá, eles são muito simpáticos. É como se fosse cidade do interior. Por exemplo, aqui na vila onde eu vivo, ao todo são 606 pessoas. Todos se conhecem desde criança, estudaram nas mesmas escolas. E eu moro em uma das vilas, pensa. Bom, este foi o primeiro vídeo que eu apareço no canal e vocês vão ter que me aguentar por muito tempo, porque agora eu destravei isso de não gostar muito de fazer vídeos em que eu apareço. Ninguém me segura, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e, é claro, compartilhar. Te vejo no próximo vídeo.